Boa tarde a todos. Eu sou a Dalgisa Rosa. Essa é uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nossa sexta reunião ordinária do biênio 2022-2024. Nós vamos começar a nossa reunião e eu quero agradecer a todos que fizeram um esforço para estar aqui, né, em plena terça-feira, no meio da tarde. Então, muito obrigada a todos os colegas que estão aqui conosco. Bom, eu quero começar essa reunião fazendo um comunicado, né, que eu iria fazer na reunião que nós, infelizmente, não conseguimos realizar na semana passada, que é o seguinte: eu vou precisar me ausentar no mês de novembro, né, esse mês seria mês passado, né, porque a reunião foi no mês passado, então já passou, mas mês de dezembro eu vou precisar me ausentar do conselho por questões de família, né? Uma questão que eu preciso dar atenção no meu filho, meu esposo, questões ligadas à parte de saúde. E então estarei aí atendendo essas necessidades familiares. Por esse motivo, eu pedi ao secretário que o vice-presidente em exercício do conselho, que assumisse a presidência e a condução da reunião. Então, hoje vocês não vão me ver conduzindo a reunião, eu vou estar participando aqui, né, e farei como conselheira, né, uma possível participação, opinando como os colegas, mas não vou presidir a reunião. Então, eu queria dar esse comunicado para começar. Então, secretário Manuel, fique à vontade como vice-presidente do conselho. Vou estar aqui participando, mas não vou presidir essa reunião. Boa tarde a todas e a todos, conselheiros. Vocês me ouvem bem? Está ouvindo legal? É uma responsabilidade muito grande, né? Substituir a competente presidente Dalgisa, mas nós vamos fazer o possível e o impossível para tocarmos aqui a nossa missão de cuidar da cultura Canela Verde. Conto com a colaboração e a compreensão de vocês. Peço desculpas por essa primeira reunião. De repente, ainda estou, como diz, nós estamos em ritmo de Copa do Mundo, né? O jogador de futebol está sem ritmo de jogo, de repente eu estou sem ritmo de condução, mas com certeza eu, junto com vocês, nós vamos conduzir e chegar ao objetivo maior, que é atender as nossas demandas, as nossas pautas. Então, estamos dando a abertura, né? Ratificando a abertura da sexta reunião ordinária, e vamos às pausas, né? Primeiro ponto de pausa são os editais fundo a fundo, e nós temos a informação para vocês que nós tivemos um total de inscritos, de projetos inscritos para os editais fundo a fundo, de 155 projetos. Nós temos, para o edital de diversidade, 12 inscritos para 10 prêmios, edital de artes cênicas, 5 inscritos, 5 prêmios para 17 inscritos, o edital de dança, 5 inscritos para 5 prêmios, o edital de artesanato, 5 prêmios com 5 inscrições, o edital de literatura para reedição, nós tivemos 30 inscrições enviadas, tanto para reedição quanto para de obras inéditas. Nós tivemos para grupos musicais 30 inscritos para 4 prêmios de 15 e 15 prêmios de 5.000. No edital de artes visuais, nós tivemos 7 inscritos com 5 prêmios. No edital do audiovisual, nós tivemos 17 inscritos para 5 prêmios. No edital de educação patrimonial, nós tivemos 8 inscritos para 5 prêmios. No edital de fomento de banda de Congo, nós tivemos 5 inscritos para 5 prêmios. No edital de capoeira, nós tivemos 6 inscritos para 4 prêmios.
O edital de mestres e mestras, nós tivemos 3 inscrições para 10 prêmios. Então, tudo isso está publicado em Diário Oficial. Os pareceristas já foram contratados, já estão começando a trabalhar, tá certo? Nós temos um prazo para finalizar a avaliação dos editais agora no mês de dezembro. Infelizmente, nós não vamos conseguir, por questões de tempo, em função de todo um conjunto de situações. Nós tivemos o prazo da liberação, processamento que é lento, as exigências de lei, e mais o calendário diferenciado em função de Copa do Mundo. Então, nós vamos conseguir, com certeza, pagar a partir do mês de janeiro, tá? Todos esses prêmios. Então, a situação do fundo a fundo está nesse pé, e eu abro aí a participação dos conselheiros para qualquer pergunta quanto a esse primeiro ponto de pauta, que são os editais fundo a fundo, que estão rateando em 12 editais últimos que nós tivemos. O primeiro de matriz africana, as casas de matriz africana, já está definido, já foi aprovado e já vai começar a trabalhar. Então, um total de R$ 980 mil, sendo 540 mil, nós temos que usar bem, que é o recurso da Prefeitura Municipal de Vila Velha, e 400 e poucos mil do governo do Estado. E 980 mil, maior prêmio do fundo a fundo, maior valor em distribuição de editais do Estado do Espírito Santo. Manuel, que pena, não vai ser possível receber esse ano. Nós continuamos na vanguarda. Vila Velha é o que já está trabalhando. Nós tivemos recentemente alguns municípios fazendo o lançamento dos editais. Tamanhas são as dificuldades de atendimento da lei. Tá? Então, demora um tempo, tem toda uma tramitação, e por isso que demorou. Não era nossa vontade, mas já é uma experiência que, com certeza, para os próximos editais, nós temos a perspectiva, tomara que se concretize, de termos o Aldir Blanc II e a Paulo Gustavo, que venha com um tempo mais confortável para que se possa fazer todo o atendimento da legislação, porque foi tudo feito muito em cima. E tivemos outras dificuldades, que é a questão do período eleitoral. Então, todos esses fatos contribuíram, tá, para que nós não tivéssemos condição, que era uma intenção de Vila Velha, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançar como foi lançado primeiro, foi assim, fazer toda a apuração e premiação e pagar ainda nesse exercício. Mas, com certeza, ficará empenhado para ser executado em janeiro. Alguma observação? Não? Então, silêncio. Prossigamos. A previsão do pagamento de fundo a fundo, já disse, né? A previsão para janeiro, não tem como ser diferente, porque vai ser concluída, tem que ser concluída esse ano, e para janeiro a gente vai fazer esse pagamento. Tem um terceiro item aqui, que é a formação do empreendedor. Eu até, se tiver o representante aí da Secretário, eu queria só fazer uma pergunta. A previsão, só para a gente deixar bem claro, a previsão, então, de publicação do resultado em dezembro, até que data? Qual é o prazo certo, com data, que os avaliadores têm? Nós temos, ele já está em curso 10 dias para eles entregar a avaliação, porque isso é outra coisa. Nós tínhamos 16 pareceristas contratados, mas para dar mais velocidade, contratamos mais 4 com recursos do Tesouro. São poucos editais para cada um, que em 10 dias nós já fizemos uma reunião geral com todos os contratados, tá? Eles têm condição de nos entregar. Então, eu acredito que temos que ter um prazo de 5 dias para os recursos. Com certeza, lá para o dia 20, 25,
já tenhamos o resultado. Então, Coincidência é a semana de Natal, mas com sim. certeza em dezembro tem resultado. Então, a possibilidade de publicação do resultado é entre o dia 20 e o dia 25, Natal, que haja Por aí. publicação, ok. E aí, feito isso, a gente ainda tem um prazo de recursos de 5 dias, e depois em Isso. janeiro tem toda a tratativa de contratação, os processos serão feitos para pagamento, Pagar. ok? Então, eu É acho que isso aí. fica claro assim, né, gente? Sim, Desculpa aí, sim. eu sei que eu não estou presidindo, mas eu acho que é Muito bom a gente obrigado. deixar Ótima bem. Não, contribuição. não. Claro, 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 claro. Alguma consideração mais? Bom, quanto ao curso de formação de empreendedor, que era a pauta da reunião anterior, que nós não conseguimos realizar, se o pessoal da Sendec estiver presente, que queira fazer, alguém que tenha essa informação, que eu confesso que eu não tenho essa informação, tá? Por isso nós convidamos, na reunião passada, o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Vila Velha, para poder esclarecer esse curso, né, de formação de empreendedor. Estaria presente aí a representante da Sendec, ou alguém que tenha essa informação? Não? Ok, então a gente vai procurar essas informações e colocamos lá no grupo para que todos vocês tomem conhecimento. O resultado do Fundo a Fundo Patrimônio. Nós fizemos inscrição de 8 ou 9 editais, tá? São editais que nós escrevemos Fundo a Fundo Patrimônio para a realização do ano que vem. Nós escrevemos o projeto executivo do Largo Frei Pedro, tá? Escrevemos a Igreja do Rosário, manutenção da Igreja do Rosário, manutenção da Casa da Memória, manutenção do Museu Homero Macena, na parte de manutenções. E escrevemos em compra de bens móveis e imóveis, móveis e utensílios, do Museu Macena e da Casa da Memória. Inclusive, Adalgisa, naquela reunião que nós tivemos lá no seu ateliê, na sua empresa, perguntamos para o representante da Secult se estava tudo certo, se manutenção seria contemplado. Sim, sem problema nenhum. E assim fizemos. Só que, quando foi para a banca avaliadora, houve um ruído de comunicação, um entendimento equivocado que foi nos passado, que não poderia ser projeto de manutenção, de custeio, teria que ser projeto de investimento, de obra. E tudo que nós fizemos, todos os projetos que nós apresentamos, era de manutenção, com exceção do Largo de Frei Pedro. Tá? O Largo de Frei Pedro, nós fizemos uma solicitação à Secult para nos explicar o que efetivamente aconteceu para não ter sido classificado. Tá? Porque era um projeto, o projeto existe, nós apresentamos. Então, estamos aguardando essa resposta. Quanto à conservação por 3 anos da Casa da Memória, do Museu Macena e da Igreja do Rosário, infelizmente, nós fomos desclassificados. Porque está claro, realmente, agora nós sabemos disso, tá? Que era para investimento, para obra. Então, nós não temos nenhuma obra a ser executada na Igreja do Rosário, na Casa da Memória e nem no Museu Macena. Temos manutenções preventivas para evitar justamente o acúmulo que se transforma depois em obra. Tá? Claro, é um tema que não é pauta principal do nosso conselho, assim do Conselho Municipal de Patrimônio, mas nós estamos trazendo aqui para vocês, porque foi uma solicitação, e assim nós estamos reportando o que efetivamente aconteceu. Então, nós tivemos prêmios de 26 mil, mais outro de 6 mil. Na verdade, tivemos 38 mil de premiação para aquisição de equipamentos e utensílios, tanto para a Casa da Memória quanto para o Macena. Mas tínhamos quase 4 milhões solicitados para os demais, que foi desclassificado, mas estamos em tratativas com a Secult para ver se a gente consegue reverter. Mas já saiu um outro para o ano que vem, que nós já estamos nos qualificando
para justamente captar recursos para proteger, tá, o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade e realmente manter, né, esse nível de qualidade na nossa gestão. Então, quanto ao conselho aos fundos, fundo a fundo de patrimônio, essa foi a situação. Tá? Nós tivemos, deixa eu consultar aqui, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 projetos desclassificados, porque são projetos de manutenção e não pode. O edital é para investimento, para obra. E tivemos 1, 2, 3 de compra de móveis, utensílios para o Museu Macena e para a Casa da Memória, que dá R$ 38 mil. É um dinheiro 500 que a gente vai realmente aplicar bem. Então, quanto a esse ponto de pauta, essas seriam as considerações que nós teríamos a fazer. Alguma observação dos senhores e senhoras? Aí, lembrando de editais, que estão abertos os editais da Secult, tá? São 16 milhões. Eu gostaria, até me permita, pessoal, fazer uma pequena observação, tá? Eu não vou elencar todos, senão a gente vai tomar muito tempo da nossa reunião, que já está apertado por causa do horário, tá? Mas consultem os editais da Secult, vejam os prêmios, tá, que estão sendo ofertados pelos editais, comparem, tá, modestamente com os nossos, e nós não estamos muito longe de uma realidade quantitativa e comparativa. 980 mil dos nossos editais fundo a fundo, com 16 milhões dos editais da Secult. Tem prêmio lá de 20 mil que nós também contemplamos. Então, para os senhores verem que, às vezes, a gente recebe certas reclamações, porque o prêmio está pequeno, sabemos disso, mas o valor também é pequeno. O grande plus, o grande momento, se Deus quiser, com a volta do Ministério da Cultura, com a liberação dos recursos para Paulo Otávio e da Aldir Blanc II, aí sim nós vamos revolucionar, atender todas essas necessidades que sabemos que são mais que necessárias e verdadeiras da classe artística e cultural de Vila Velha e do Brasil, que continua sofrendo. Mas nós estamos dando passos firmes, sem promessa, de uma forma que a gente possa, dentro das dificuldades, atender. Alguém ia fazer uma consideração? Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a devolutiva da Secult sobre o projeto do Lago de Frei Pedro, por que não passou? Qual é o parecer? Vocês têm o parecer deles? Porque é uma obra de tamanha importância para o Estado e é estranho que não tenha sido contemplado, devido à importância histórica, inclusive. Eu gostaria de saber qual é a justificativa deles. Não temos ainda, solicitamos, tá? Em off nos passaram que algumas questões técnicas de planilha, aquela história, né? Outra lição nossa. Nós não somos arquitetura. Cultura é cultura, não é arquitetura. Com todo o esforço, tudo muito rápido, em função dos prazos apertados, questão eleitoral, tínhamos que apresentar, tá certo? Nós juntamos com um time muito dedicado da Prefeitura, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Desenvolvimento, e montamos uma planilha. Então, queremos saber, nessa planilha, aonde foi que nós erramos. Houve uma questão técnica, que aí, como eu não sou arquiteto nem engenheiro, eu ainda não recebi, mas foi solicitado. Dali a gente sabe o motivo, que pode ser passível de defesa, tá certo? Agora, os outros não, os outros estão bem claros. Se é investimento, eu não posso me candidatar como manutenção. Não sei se eu respondi, presidente. Sim, obrigada. Acho que o Celso quer falar também. Está fechado o seu microfone, Celso. Estou me vendo aqui, não sei o que eu... Mas vocês estão me vendo? Não, agora estou vendo e ouvindo. Tá bom, legal. Sobre o Lago de Frei Pedro mesmo, sabe, Manuel? Eu diria que ainda bem que não passou,
sabe? Numa visão minha aqui de morador, que a gente está querendo saber disso, que projeto é esse, como é que é, o que ele contempla, né? Você falou que juntou pessoas excelentes, tudo bem, mas devia ser mostrado para a gente. E outra, me preocupa muito, não é uma questão nossa de Vila Velha, eu acho que é uma questão que está virando quase que nacional, né? É que esses editais foram feitos basicamente assim para projetos dos artistas, está entendendo? Eu estou vendo que uma coisa da administração que devia ter dinheiro para fazer esse lar, sabe? Talvez está tirando dinheiro de outros projetos. Então, o artista já vai começar a competir, já se compete entre artistas, agora vão estar competindo também com as administrações que colocam projetos também nas leis de incentivos. Né? Então, eu estou acendendo uma luzinha, não estou condenando ninguém, sabe? Mas só estou deixando claro que eu percebo isso. Né? Como é que políticas públicas, nessa fala eu até já falo também como tá bacana as coisas do editais andando, mas nós temos a lei Homero Maceno, uma lei de Vila Velha, porque você viu que editais pode entrar e sair a qualquer momento de circulação, né? Agora, uma coisa que é lei, não, é lei, é previsto. Era até uma tradição, quando chegava novembro e dezembro, as instituições já dizer quanto teria para a lei de incentivo do ano seguinte, né? Então, é uma verba prevista em lei, né? E que também acho que já está na hora de Vila Velha, né, voltar. Essa lei é muito importante, é mais um mecanismo, né? A gente vai entrar agora, falou Paulo Gustavo e outras que estão vindo aí, mas são tudo leis atreladas a fundo, sabe? De repente pode ter, a gente não sabe o que vai acontecer nesse país, segura tudo e não tem, né? Como já aconteceu uma vez, mas tomara que aconteça, né? Bom, eu faço essa observação, sabe? Gostaríamos que esse projeto fosse mostrado, é uma aspiração muito grande dos moradores da Prainha, do Distrito Criativo, das pessoas que movimentam a Prainha, conhecer esse projeto. Valeu, obrigado. Perfeito, você está pleno de razão, Celso. Editais não é política pública. E só lembrando que nós, graças a Deus, tivemos o nosso orçamento da nossa gestão aprovado para o ano que vem. Estávamos trabalhando com o orçamento da gestão anterior, que não nos deixou nada. Então, se vocês observarem uma gestão que não deixou nada, isso tudo é público. É só consultar, transparência, é só consultar o Diário Oficial, está tudo lá claro e cristalino. Tá? Agora sim, nós temos o nosso orçamento, é um orçamento sério, com muito cuidado, tá certo? Para começarmos a desenvolver os nossos projetos de cultura. E a lei de incentivo não está esquecida. Nós vamos acordá-la esse próximo ano, porque agora sim nós temos o nosso orçamento para poder pensar isso. Tem também a lei de incentivo da cultura capixaba, que temos que usar, os artistas têm que usar para executar em Vila Velha. Tem muita coisa bacana sendo construída e já estamos procurando para executar e dar trabalho para o artista de Vila Velha. Então, a perspectiva agora é boa. Tá? Você colocou muito bem a questão do projeto executivo, não é final, por exemplo, é uma ideia, é um conceito conceitual. Tá? Com esse dinheiro, nós iríamos fazer o projeto. Esse projeto executivo conceitual, que é aquele totalmente modificado, um faraônico que inventaram, que a gente não concorda, e a comunidade também não concorda, foi enxuto, foi feita uma coisa razoável, foi aprovado no Conselho de Patrimônio. Aí sim, depois desse recurso e termos um projeto definitivo, vamos conversar, aparar as arestas, ver o que é necessário, para que a gente faça dentro dos critérios e dos padrões. Primeiro, da preservação histórica, e segundo, dentro da concordância com a nossa comunidade aqui da Praia. Alguma colocação mais? E o último ponto de pauta, que vai ser a nossa construção juntos, né, coletiva, refazermos a lei do Fundo de Cultura, tá, para que a gente possa permitir que os membros desse conselho participem dos editais. Então, isso Manuel, também é prioridade. Pois não?
Só para lembrar que na pauta informar o Conselho sobre o curso de formação de empreendedor SENDEC, o representante da SENDEC, o Gabriel, já está presente já, tá? Assim que você formalizar essa pauta aí, o Gabriel, você abre a fala para o Gabriel para ele fazer a fala da pauta sobre a formação de empreendedor no SENDEC, tá bom? Desculpa aí. Excelente. Não, tudo bem. Tá? Inclusive, nós até chamamos aqui, não tinha ele presente, então abra agora para o Gabriel fazer as considerações. Adalgisa, me socorre aí. Tempo, como é que nós estamos de tempo? Ok, são mais 2 pontos de pauta, né? Seria só mais um. Não, acho que você... acho que então, você tem eu esse devo do estar curso. com a pauta anterior. Esse já está querendo... Já tem fala não, agora. Olha só. Eu acho que, Celso, você fez a sua fala, você acho que ia voltar para falar mais alguma coisa, né? Ou não? Do assunto anterior que você... Do assunto anterior? Não, Manuel. Você concluiu? Eu acho que concluí, e se eu estou com a fala, eu quero lembrar que o Conselho de Patrimônio precisa saber que muitos dos nossos painéis ainda remanescentes em Vila Velha estão acabando, tanto da Mariana Rabelo quanto do Rafael Sabu. Acho que é sempre importante dizer isso, sabe? Que o nosso patrimônio está indo lindamente. Sabe? E a gente precisa ter uma ação, a gente não sabe se simplesmente passaram massa. Aí mesmo na sua escola tem um Rafael Samu que deve ter passado massa por cima, espero, ou então eles tiraram todas as pastilhas, precisa fazer essa investigação, né? Então, faço o alerta sobre o nosso patrimônio, né, de artes visuais que está indo embora. Eu não estou me vendo, tá difícil. Não, você está ótimo, fica tranquilo. Você está ótimo. Secretário, olha só, eu não sei se eu me confundi, mas tem o segundo ponto, que é o treinamento para a prestação de contas dos contemplados do Fundo a Fundo. Eu acho que o senhor falou sobre isso, acho que pulou esse ponto. Em termos contemplados, a gente vai mensurar com esse conselho qual seria o melhor momento para fazer, porque o prazo é bem extenso para a apresentação dos projetos. Então, não teria essa necessidade agora. Né? Então, tá bom. Não, porque, ele está na pauta. Então, por isso, acho que então só o segundo ponto de pauta. Então, desculpe a intromissão, é um ponto, então, que vai ser feito a discussão do mesmo posteriormente. Então, sugiro que a gente... me permita, saindo os contemplados, vamos segmentá-los, aí sim, vamos dar um prazo para eles se habituarem e tal, para sentirem o projeto, aí marcarmos com eles individualmente, quer dizer, por grupos, tá, de contemplados, esse treinamento para dirimir todas as dúvidas e prepararem para que se faça todo o acompanhamento disso. Ok. Secretário, então, olha só, a gente pode, a minha sugestão, que vá para esse ponto do treinamento da SENDEC, já que a pessoa que vai fazer a exposição desse tema está presente, ele faz a exposição, e depois vamos para o último ponto, que é a alteração da lei do Fundo a Fundo, do Fundo Municipal, porque esse ponto é fundamental para os conselheiros. E neste ponto a gente tem que ter fala e encaminhamento, provavelmente por uma comissão, para fazer a análise um grupo de trabalho para fazer esse encaminhamento desse ponto, né? Nós tivemos esse grupo composto, não foi, presidente? Sim, mas ele tem que continuar trabalhando agora, porque eu acho que é uma outra etapa desse trabalho, né? Mas eu sugiro que fale do treinamento da SENDEC agora, porque para aproveitar a presença do Gabriel, né? Perfeito. Gabriel, a palavra está com você, amigo. Bem-vindo. Bom, obrigado, boa tarde, secretário, boa tarde a todos. Eu fui pego um pouco de surpresa, porque quem participaria da reunião seria a membra, né, do conselho, que é a Marta, ou a suplente, que é a Rogéria, porém a Marta está passando mal, né, e a Rogéria está com uma outra atividade, então pediram para que eu participasse. Me apresentar, né, meu nome é Gabriel, vocês estão me ouvindo bem? Bem. Meu nome é Gabriel, estou aqui como subsecretário de Empreendedorismo, Geração de Trabalho e Renda, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
E essa pauta, ela chegou aqui na SENDEC através de uma demanda do secretário Paulo Renato, né? Onde ele colocou para nós aqui que tem essa lacuna, né, no meio cultural, da parte de formalização e a pegada do empreendedorismo, né, no meio cultural, os músicos, né, artistas, artesãos, e que muitas vezes os impedem de acessar alguns benefícios, né, participar de editais, acesso a crédito, etc. Então, a gente construiu aqui junto com o SEBRAE, que o SEBRAE ele trabalha aqui, é parceiro nosso, e a gente tem uma central de atendimento do SEBRAE aqui dentro da secretaria. Então, a possibilidade da gente fazer aí, em parceria com o Conselho de Cultura, oferecer esse curso, né, para os fazedores de cultura de Vila Velha. Então, a gente pensou num curso, no workshop do tema empreendedorismo na cultura, que teria como base, né, mostrar ali para o demandante, para o artesão, para o artista, para o músico, como se formalizar, né, o porquê se formalizar e os benefícios de se formalizar. E a gente fecharia com as linhas de microcrédito voltadas, né, para o empreendedor do meio da cultura. E aí, o que eu preciso? Assim, o que a gente precisa para a gente colocar para funcionar? A gente precisa de um público-alvo, número de pessoas, de participantes, aí da parceria do conselho, dos membros do conselho, para divulgar esse curso, e a gente precisaria aí de pelo menos 15 dias de tempo hábil para solicitar o profissional que vai trazer esse curso, né, que é um profissional contratado do SEBRAE, e a parte do crédito a gente daria aqui mesmo através do nosso setor de microcrédito aqui da SENDEC. Excelente, muito obrigado, Gabriel. Então, senhores conselheiros, vamos construir, né, esse comunicado a todos os fazedores de cultura, vamos multiplicar isso, vamos divulgar isso. Depois, Gabriel, vamos sentar para a gente desenhar como é que seria isso. Gilson, coloca aí, por favor, na agenda para nós conversarmos sobre esse tema, para que a gente, nesses 15 dias aí, a gente atenda e comece. Eu acho fundamental, tá, para o fazedor de cultura, para o artista, ter esse conhecimento, que às vezes ele perde a oportunidade. Haja vista 155 projetos inscritos no Fundo a Fundo de Vila Velha. Quando a gente lançou a Luiza Grinalda, nós imaginávamos 500, 400, que é o cadastro que nós temos na Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, dos fazedores de cultura. Mas olha a dificuldade que eles têm, tá? Por falta de conhecimento. Eu não vou declinar nome, um escritor importante do Estado que desistiu de fazer a inscrição no Fundo a Fundo para uma obra inédita, falando de Vila Velha, tá? Porque se perdeu na informática, eu estou aqui no meu sítio, não tem universitário, né, brincadeira, para me ajudar, eu não consegui inscrever meu projeto. Vai fazer agora, né, na Secult. Então, são essas coisas, essa é a nossa realidade. Eu acho que essa parceria, Gabriel, dentre outras que a SENDEC tem conosco aqui na Cultura e Turismo, é fundamental. Eu acredito que os senhores conselheiros também tenham essa concordância, porque faz falta. Precisamos realmente. Está dentro daquilo que nós falamos anteriormente, de nós qualificarmos, ajudarmos, assessorarmos aos artistas que possam participar e serem beneficiados, porque são os artistas, são os fazedores de cultura que fazem a cultura. Sem eles, sem vocês, não existe nada. Então, eu agradeço muito, Gabriel. Coloca, por gentileza, o Gilson, em prioridade para nós conversarmos, tá bom? Alguma colocação, senhores e senhoras? Então, o próximo ponto de pauta é retomarmos com o grupo de trabalho para a reconstrução da Lei Municipal do Fundo de Cultura. Adalgisa, com você. Colegas, esse ponto foi proposto por mim, inclusive, fiz uma análise prévia, porque a gente sabe que muitos não estão participando do conselho, alguns colegas, inclusive, pediram para sair,
por conta dessa questão do que é impeditivo, né, de participação nos editais. Então, eu fiz um estudozinho aqui, eu quero rapidamente ler para os colegas, para que a gente saiba que não é uma coisa tão complexa quanto a gente imagina, né? Então, na verdade, é uma alteração que precisa ser feita na lei, proposta por algum vereador, né? E nós já temos um vereador, colega que já se propôs, que é o vereador Joel Rangel, que já se colocou completamente favorável a nos ajudar nesse sentido. Então, quais são os artigos que precisam ser alterados na lei? O artigo número 13, deixa eu tirar o óculos, gente, que agora eu estou enxergando sem óculos de perto, e a idade. Os benefícios do Fundo de Cultura do município de Vila Velha não poderão ser concedidos a projeto cujo proponente ou executor, aí a gente tem o primeiro, 1, esteja inadimplente de prestação de contas, o 2, não tenha domicílio em Vila Velha, 3, seja servidor público, rapidamente eu não estou lendo tudo, né? O 4, seja membro do Conselho Municipal, que é esse ponto aqui importantíssimo que precisa ser alterado. 5º, seja pessoa jurídica. Aí a gente tem o artigo, o 14º também, que é sobre os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, são os artigos que precisam ser alterados. Então, aí a gente revoga o artigo número 13 e o inciso 4 e revogar o artigo 14 da lei do fundo. Então, basicamente, fazendo um estudo, aí são essas alterações que precisam ser feitas. Neste caso, o grupo de trabalho vai ter que fazer o quê? Formalizar um documento em nome do conselho, detalhando todas essas questões que tem nesses pontos, para que este vereador, então, e o departamento jurídico, então, encaminhe uma alteração da lei. Então, assim, resumidamente seria isso. Nós temos um grupo de trabalho que foi formado por ocasião anterior aí, que, se não me falha a memória, é o Luiz Eduardo, Doca, eu e... fugiu o nome. Oh, meu Deus. Do Congo. Jesus, eu esqueci o nome. Meu Deus, a idade, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Nossa colega do Congo, lá da Barra. Gente, me ajuda. Vocês estão me ouvindo? Tem a Rosângela. Isso, Rosângela. Obrigada, secretária. Meu Deus, gente, fugiu. Obrigada, gente. Então, era esse grupo de trabalho. Eu não posso mais, agora, neste momento, nesse mês de dezembro. Por quê, gente? Deixa eu até explicar. Não só tem as questões de saúde da minha casa, mas é o mês que eu mais trabalho, gente. Eu sou a garota do Natal. Eu canto tudo quanto é evento de Natal. Então, eu preciso trabalhar e eu tenho milhões de ensaios, milhões de coisas. Então, esse mês eu não posso trabalhar nisso. Então, teria que me substituir nessa empreitada. Eu passo todo esse estudo que eu fiz para o colega que quiser entrar. A nossa colega do Congo, a Rosângela, também não está nativa nesse momento. Ela pediu para sair por conta dessas questões ligadas ao edital. E o Doca também disse no grupo que até uma determinada data ele está com muitas apresentações que ele está fazendo. Então, nós teríamos que fazer o encaminhamento nesse momento. Eu gostaria de fazer esse encaminhamento, que fazermos uma nova comissão, né, pessoas que estivessem disponíveis logo, porque é um assunto que não é rápido. De certa forma, ele é lento, porque tem que ser preparada essa documentação, apresentada na Câmara. Então, assim, a gente não pode esperar que eu esteja liberada, que o DOC esteja liberado. Eu acho que a gente tem que partir para colegas que possam fazer esse caminho e trabalhar nisso. Esse é o meu pensamento e o encaminhamento que eu faço nesse momento, e os colegas fiquem à vontade para falar. Secretário, está na sua mão aí, a condução da reunião. Aí, pessoal, precisamos de 3 nomes para compor esse grupo de trabalho, para que a gente possa fazer o start, né, junto com a Câmara Municipal dos Vereadores, de mudança desse artigo 13, seus incisos 4 e 14. Quem se propõe a colaborar?
Ô, Gilson, coloca por gentileza aí na agenda, só um minutinho, Celso, coloca por gentileza na agenda aí, caso a gente não consiga esses 3 nomes, nós trabalharmos essa semana individualmente com os conselheiros, dá para ver quem pode colaborar conosco, depois a gente coloca no grupo. Pois não, Celso? Ok, Tá vou fechado. fazer para a gente poder trabalhar, saber quem a gente vai conseguir trabalhar com ele. Celso, seu microfone está fechado. Tá fechado. Não, estou colocando à disposição aí um dos nomes, se precisar. Excelente. Celso Nador. Quem mais? Dispõe? Bom, então os senhores pensam, né, que nós vamos fazer contrato individualmente e com certeza a gente vai formar essa comissão para começar a trabalhar. Ok? Manuel, me coloca à disposição também, tá, presidente? Quem está falando? Desculpa. Abinel, Opa, Vinael, excelente. tá bom? Ok. Secretário, acho que diante da importância desse assunto, eu sugiro que a gente espere mais um pouquinho, a gente monte a comissão aqui e que a gente já saia com esses nomes. Eu tô copiando aqui os detalhes e estou colocando no grupo para os conselheiros. A gente tem já 2 colegas, se a gente tiver mais uma pessoa, um representante do poder público, a gente fecha uma comissão. Eu acho que a gente já pode sair daqui com a comissão para não postergar essa decisão. Se a gente tivesse pego o carro às 11h. Bom, então eu me coloco à disposição, aí fechamos os 3. Celso Adolfo, Abinael e Manuel Góes. Nós vamos trabalhar junto com o vereador João Rangel para começarmos a tratar dessa reformulação da Lei do Fundo Municipal de Cultura. Perfeito? Ok. Eu me coloco à disposição de uma forma. Assim, todo esse estudo que eu fiz aqui, eu estou mandando já para o grupo, então, assim, online, se vocês quiserem me acessar para alguma informação, eu fico à disposição. Eu só não consigo participar de muitas reuniões, tá? Mas fico disponível para as informações que eu tiver. Eu já estou colocando, socializando as informações para todos os colegas do Conselho, tá? Eu acho que é importantíssimo que a gente acompanhe isso de perto. Perfeito. Ô, Gilson, mais uma observação. Coloque na nossa próxima reunião esse ponto de pauta, né? Vai ficar fixo até a solução, o acompanhamento das tratativas e da condução, da modificação, da atualização, revisão da Lei do Fundo Municipal de Cultura. Eu acho que com o fechamento do grupo de trabalho, eu acho que já está muito bem feito. Já acho que a Dalgisa colocou realmente aí a questão de formalizar o grupo. Eu acho que já está muito bom. Ok. Senhores, com isso nós encerramos aqui o atendimento aos pontos de pauta. Considerações gerais, alguém quer fazer alguma consideração geral, algum comunicado? Nada tendo mais a declarar, a gente dá por encerrada a sessão. Dalgisa, espero corresponder à altura às suas férias. E vou me socorrer de você, com certeza, já vou falando de imediato, tá? E peço aos conselheiros, aos amigos, né, paciência até eu pegar o jeito, tá ok? E vamos agendar a próxima reunião e passo para os senhores. É só dezembro, secretário. Janeiro eu estou de volta. É só esperar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quem tiver aí Instagram, vai ver lá no Instagram. Eu vou postar as coisas que eu vou cantar. E aí, se vocês me derem a honra, ficarei imensamente feliz de vê-los para dar um abraço e celebrarmos juntos aí esse final de ano e também o Natal. É isso. Meus queridos, olha, um prazer estar sempre com vocês e até mais. Até mais, um abraço a todos. Saúde.